Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês acerca da visão do filósofo Duns Scotus sobre a existência de Deus. Vocês bem sabem que os debates sobre a existência de Deus são sempre recheados de argumentos de diversas naturezas, de diversos níveis de complexidade, e eu acredito que esse vídeo pode ser um vídeo muito importante, muito bom, para colocar mais um tijolinho nesses debates sobre a existência de Deus. Neste caso, nós teremos como o principal pensador, professor, teólogo Duns Scotus, e também, para que eu seja honesto quanto à fonte que estou usando o livro do professor César Ribas, o livro chamado Compreender Scotus. O professor César Ribas já foi citado neste canal quando eu fiz um vídeo sobre a ressurreição de Jesus. E esse vídeo sobre a ressurreição de Jesus, lá ao abordar sobre o conteúdo da fé cristã, eu uso dos argumentos do professor César Ribas, porque ele diz mais ou menos assim: bom, todos aqueles que mentem a fim de obter alguma vantagem. Aqueles que mentem sobre uma coisa que sabem que é falsa, mentem para obter uma vantagem. Os apóstolos, que afirmaram que Jesus ressuscitou, quando são acusados de mentira, de serem mentirosos, a pessoa que os acusa deve apontar a vantagem que eles obtiveram por meio disso. Ou será que mentiram e não obtiveram nenhuma vantagem? As próprias fontes secundárias mencionam algumas mortes, muitas delas muito violentas. Então, falar que os discípulos mentiram parece ser inconsistente quando nós observamos que eles não obtiveram nenhuma vantagem. Esta argumentação eu trago com base no livro do professor César, e esse vídeo está no canal. Eu recomendo que você assista, porque após, digamos, dito que Deus existe, se você considerar essa argumentação boa, vá para o vídeo e veja também se você concorda com a argumentação sobre a ressurreição de Jesus. E se você concordar, você pode estar prestes aí a reformular toda a sua visão espiritual sobre vida, sobre mundo e sobre a existência de Deus e tudo que isso implica para você, tá ok? Agora, indo para a argumentação sobre a existência de Deus, antes de tudo, quem é Duns Scotus? Duns Scotus foi um filósofo e teólogo franciscano medieval, conhecido como, vamos traduzir direto, doutor sutil, pela precisão de seu pensamento. Scotus sustentou a existência de Deus, que a existência de Deus pode ser demonstrada racionalmente a posteriori. Nós já vamos abordar a diferença entre a priori e a posteriori. A partir do mundo contingente, exercendo grande influência no debate entre filosofia e teologia medieval. Então, Duns Scotus é um pensador super importante, um cara de um nível de uma complexidade argumentativa e intelectual muito grande, e vale a pena ser citado no debate sobre a existência de Deus, tá ok? Bom, para ele, a existência de Deus ela só pode ser conhecida a posteriori. Eu já vi muita gente, inclusive em vídeos curtos, seja no YouTube, seja no TikTok, pessoas que dizem mais ou menos assim: como você não acredita em algo que não existe? Essa pessoa ela tenta dizer que para que não se acredite é necessário que exista. Você já deve ter percebido que esse argumento por si só é muito fraco, não é verdade? Não é uma consequência. Eu não acredito, logo existe. Ou para que eu não acredite, precisa existir. Por exemplo, a maioria dessas pessoas, por exemplo, não deve acreditar em mula sem cabeça, que em vez da cabeça tem fogo. Eles não devem acreditar na existência disso, ou de lobisomem. O fato de eles não acreditarem pressupõe existência? A resposta, obviamente, é não. Então, esse argumento por si só, ele é ruim. No entanto, Duns Scotus, ele vai usar uma estrutura argumentativa que é semelhante, mas numa complexidade muito maior, numa precisão muito maior, e ele vai dizer basicamente o seguinte: a priori, nós não podemos conhecer a existência de Deus. O que é um conhecimento a priori? O conhecimento a priori é um conhecimento cuja própria definição já nos dá um conhecimento sobre aquilo. Então, por exemplo, quando o predicado está contido no sujeito, nós dizemos que é um conhecimento a priori. Então, por exemplo, um quadrado. Ora, se é um quadrado, o conhecimento a priori é que ele tem 4 lados. Então, você não precisa acessar um quadrado, você não precisa ter uma experiência com um quadrado para saber que ele tem 4 lados. Por quê? O conceito de quadrado te dá um conhecimento. Ele tem 4 lados.
O conceito de quadrado te dá um conhecimento. Qual é esse conhecimento? De que ele tem 4 lados. E como você obteve essa conclusão? Pelo conhecimento a priori. Por quê? Porque o conceito de quadrado, ele nos diz, o quadrado tem 4 lados. No entanto, por exemplo, se nós quiséssemos saber se esse quadrado é vermelho ou se esse quadrado é azul, nós precisaríamos da experiência. Então, nós dizemos que esse conhecimento é a posteriori. Posterior é o quê? A experiência. Quando esse conhecimento ele é a priori, ele não necessita da experiência. E quando esse conhecimento é a posteriori, ele necessita da experiência. Como nós não temos acesso imediato à essência divina, o conhecimento a priori, ele não é possível, somente a posteriori. Mas a posteriori é o quê? É uma experiência com Deus? No caso de Duns Scotus, neste momento ele vai dizer que não. Duns Scotus vai propor o seguinte: o conhecimento que nós podemos obter acerca dos entes que são finitos, indica a necessidade de um ente infinito. Vou repetir. O conhecimento que nós temos com os entes finitos pressupõe um ente infinito. Então, Duns Scotus vai usar uma estrutura argumentativa, um argumento metafísico, para defender a existência de Deus, por meio de uma experiência a posteriori. E com o que será essa experiência? Com os entes finitos. Tudo que nós pensamos configura um ente. O Duns Scotus vai propor o seguinte: até mesmo o nada é pensado por meio de um ente. O que é o nada? É o não ente. No entanto, os entes, eles não podem causar a si mesmos, né? No caso, por exemplo, você veio ao mundo por meio dos seus pais. Você não é a causa de você mesmo. E os seus pais, por causa dos seus avós. E os seus avós, por causa dos seus bisavós. E essa cadeia de acontecimentos, ela pressupõe uma cadeia que teve começo. Tá ok? Guarde essa informação por enquanto. Então, nós já vimos aqui a diferença entre o conhecimento a priori e o conhecimento a posteriori. O conhecimento a priori, ele nos diz quando o sujeito e o predicado, um pressupõe, digamos, o outro ali, e quando nós temos isso, nós temos conhecimento a priori, quando precisamos da experiência, temos um conhecimento a posteriori. Bom, o problema inicial, o conceito de Deus não é suficiente. Como assim? O atributo existência não está contido em Deus. Não que está contido no Deus, mas no conceito de Deus. Então, o conceito de Deus não pressupõe uma existência. Por exemplo, se eu disser Deus necessariamente existe, a resposta por si só é não. Por quê? Porque não está contido. Pode Deus não existir. O conceito de Deus não pressupõe existência. Pode pressupor outras coisas. Pode pressupor um ser superior, porque é Deus, né? Mas não pressupõe existência. E aí ele vai dizer o seguinte: aqui Scotus se afasta de qualquer leitura simplista. O conceito de Deus não implica atualmente em sua existência. Não conhecemos a essência divina de modo direto, logo a existência de Deus não é conhecida a priori, mas demonstrada a partir do que existe, demonstrada a partir de entes. Se você estiver anotando alguma coisa, pode anotar essa ideia, que nós conhecemos a existência de Deus por meio dos entes. E esse é um argumento que, inclusive, está na Bíblia. Porque o apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele vai falando sobre a questão da salvação, tudo bem. E como se salvam aqueles que nunca ouviram falar de Jesus? O apóstolo Paulo vai dizer, por exemplo, ora, as pessoas que não ouviram falar de Jesus, mas olham para a natureza e pressupõem que essa natureza tem um Criador, podem ser salvas. Então o apóstolo Paulo ele está dizendo o seguinte: não tiveram acesso à totalidade da revelação, que é Cristo, tudo bem. Mas se olham para a natureza, pressupõem que há um Criador e de alguma forma refletem sobre isso e isso implica em alguma coisa para eles, essas pessoas podem ser salvas. E ele vai dizer, né, como conclusão, todos são indesculpáveis caso não entreguem sua vida a Cristo. Caso não entreguem a sua vida a Deus, né, no caso, porque muitos não ouviram falar de Cristo. Então não entregou a sua vida a Deus. Se você não foi a Deus por meio de Cristo, mas você foi por meio da natureza porque nunca te apresentaram Cristo, tá tudo certo. É possível também. E aqui, ainda é um argumento a posteriori. Então, o conhecimento com a natureza te revela um Criador. É um argumento que você necessita de algum nível de experiência. É um argumento a posteriori. É um conhecimento a posteriori. Entendo, então, que Duns Scotus e o apóstolo Paulo estão alinhados em falar que a existência de Deus ela é um conhecimento seguro quando você analisa e você chega a essa conclusão
a posteriori, e não da simples ideia de Deus. Deus por si só não pressupõe existência. Então mostrar que a existência de um ente infinito é um ato metafisicamente necessário, partindo do mundo finito. Nós temos um mundo finito, este mundo finito parece possuir causas. Qual é a causa primeira? Aqui nós temos um spoiler, que é mais ou menos o argumento do primeiro motor lá de Aristóteles, só que aqui ele tem uma outra estrutura em dos escotos. Os entes contingentes, efetíveis, o argumento metafísico. Aqui, veja a estrutura argumentativa. Há entes que existem, mas poderiam não existir, certo? Então, dos escotos, ele vai definir sobre esses entes efetíveis. Um minutinho. Eu gostaria de ler o que o professor César Ribas escreve. Diz o seguinte, resumindo, página 42 do livro Compreender os Escotos. Resumindo, os entes efetíveis só são realmente possíveis se uma causa eficiente primeira é realmente possível. Se ela é realmente possível, então ela é. Então, os entes efetíveis só são realmente possíveis se uma causa eficiente primeira é realmente possível. Então, os entes efetíveis são aqueles que podem existir ou não. E como eles acessam a existência? Por meio de uma causa primeira. Então, você, por exemplo, um ente, você acessou a existência por meio do quê? Seu pai e sua mãe. E seu pai e sua mãe, por meio dos seus avós. E seus avós, por meio de seus bisavós. Então, os entes que podem existir, eles acessam a existência por meio de causas. E assim, é ilógico você pensar que essa cadeia não teve começo, ou que entes que precisam de uma causa para existir teriam surgido do nada. É um princípio em dos escotos a ideia de que do nada, nada surge. É um princípio de dos escotos a ideia de que do nada, nada pode surgir. Então, dos escotos, ao admitir a existência de uma cadeia, e é uma coisa que você pode observar, por isso o conhecimento a posteriori, você observa que o mundo se processa por meio de cadeias de acontecimentos. Tudo bem. Quando regredimos ao infinito, o que gerou o primeiro princípio? Dos escotos, por exemplo, ele vai admitir a possibilidade de uma série de causas primeiras. No entanto, essas causas primeiras, elas teriam uma ligação. E essa ligação, ela seria passada por meio de uma natureza. E essa natureza não seria parte dessa cadeia. Porque ela não estaria na sucessão, mas ela se repetiria. E por ela se repetir, sem estar na sucessão, ela seria um ente diferente daquilo que está na sucessão. Sendo uma coisa diferente do que está na sucessão, seria ela mesma a causa primeira. Então, de qualquer forma, a existência de uma causa primeira é necessária. Se você quer pensar logicamente, o argumento metafísico é: você vai ter que supor uma causa primeira. Tá ok? Essa é uma conclusão que dos escotos propõe, e eu creio que é segura. Diz o seguinte: a necessidade de uma causa primeira e uma causa eficiente primeira. Inclusive, como eu disse, Deus não é um conceito que pressupõe existência. Então, dos escotos, ele vai propor o seguinte: em vez de chamar de Deus, ele vai chamar de ente atualmente infinito. Ente atualmente infinito. E ele vai se dedicar a mostrar que esse ente atualmente infinito é necessário, porque as coisas que existem acessam a existência por meio de uma causa. Do nada, nada surge. Logo, essas coisas que acessam por meio de uma causa. Então, se algo existe, isso pressupõe uma causa. Pressupondo uma causa, quando regredimos ao infinito, o que causou a primeira coisa? Tem que ser um ente atualmente infinito, em ato. Algo que sempre existiu. Esse ente atualmente infinito é o que sempre existiu. E aí vai dizer o seguinte: o núcleo da prova. Passo 1. Rejeição do nada. Então, do nada, nada surge. Portanto, a existência atual exige uma causa atual. Se algo existe, esse algo acessou a existência por meio de uma causa. Passo 2. Rejeição da regressão infinita. Uma cadeia infinita de causas não explica o fato atual da existência. Então, por exemplo, é o que eu disse. Mesmo que você admita uma série de causas eficientes, ainda assim, isso pressuporia uma natureza. E essa natureza
não seria parte da repetição, não seria parte da sucessão. Essa natureza seria uma coisa diferente do que isso sucede, logo seria ela uma causa primeira. Por quê? Porque ela estaria fora, uma coisa que se repete, uma coisa inclusive maior, que é necessária para que essa cadeia tenha continuidade. Logo, essa causa seria maior. Então, não importa o caminho, a linha que você siga, isso te leva para uma causa primeira. E Duns Scotus vai se dedicar a provar que essa causa é um ente atualmente infinito, tá ok? E aí diz o seguinte, ponto alto. Mesmo uma cadeia infinita exigiria um ente primeiro que desse razão ao todo da cadeia. Logo, é necessário um ente primeiro que não recebe o ser de outro. E a definição, o ente primeiro, aquilo que existe por si e causa os demais. Então nós vemos o seguinte, é necessário um ente primeiro que não recebe o ser de outro. Então, por exemplo, sempre nós vemos que uma coisa gera a outra. No entanto, quando regredimos ao infinito, faz-se necessário que exista algum ser que não receba nada. Por quê? Porque não tem nada antes dele. Logo, esse ser é o ser que Duns Scotus vai chamar de ente atualmente infinito, que é Deus. No entanto, nessa visão, nesse conceito mais elaborado, Duns Scotus vai chamar de ente atualmente finito e chamá-lo assim pressupõe sua existência. Da possibilidade à existência atual da causa primeira. Se uma causa eficiente primeira é possível, então ela existe atualmente. E aí o raciocínio. Uma causa primeira possível não depende de outra para existir. Se ela não existisse, nada poderia existir agora, mas algo existe. Logo, a causa primeira existe atualmente. Então, este argumento é assim, creio eu que é muito potente. Inclusive, gostaria de ler novamente o que está presente na página 42 do livro do professor César Rivas. Um minutinho. Na verdade, página 41. Vou abrir e lerei para você. Diz o seguinte. Mas, se é possível uma causa eficiente primeira, então ela existe atualmente. Uma causa eficiente primeira não pode ser por outro, ela pode ser por si mesma. Portanto, se ela pode ser por si. Logo, ela é. Pois o que não é, não pode ser por si. Se uma causa primeira é possível, então ela necessariamente é. Ela só não seria se fosse impossível. Então, página 41 do livro Compreender Scotus, análise que o professor César Ribas faz do pensamento de Duns Scotus. Então, nós vemos o seguinte. Tudo que acessa a existência, acessa mediado por algo. No entanto, quando regredimos ao infinito, faz-se necessário que algo, que é a causa primeira, acesse a existência sem a mediação de nada. E essa causa, ela não pode não existir. Por quê? Porque ela existe, ela pode existir conceitualmente sem a mediação de nada. E se ela pode existir sem a mediação de nada, ela existe. Por quê? Se por um acaso ela precisasse de algo para existir, ela não seria uma causa primeira, ela precisaria de uma coisa que gerasse ela. E então ela não seria a causa primeira. Causa primeira, por definição, necessita existir. E até trago a ideia aqui na estrutura do argumento, você pode pausar e ler. Uma causa primeira possível não depende de outra para existir. Se ela não existisse, nada poderia existir agora, mas algo existe. Logo, a causa primeira existe atualmente. Então, nós vemos que se algo existe, este algo teve uma origem. Essa origem, lá no infinito, é a causa primeira. Duns Scotus vai chamar isso de ente atualmente infinito em ato, e a própria ideia de um ente atualmente infinito, a própria ideia desse ente faz com que ele exista. Por quê? Porque se ele precisasse de algo para acessar a existência, ele não seria uma causa primeira. Então, se ele não precisa de nada para acessar a existência, além de si mesmo, ele existe. Tá ok? E aí diz o seguinte, quando você lê corolários, você pode entender por encadeamento de proposições que traz um conhecimento novo. Corolário 1. Não tem fim exterior. A causa primeira não age em função de algo fora dela. Caso contrário, dependeria de outra. Então, a causa primeira, ela age em função dela mesma. Ela age segundo o seu próprio, digamos, poder.
Corolário 2. Não é composta. Tudo que é composto depende de partes. Dependência implica em não ser a primeira. A causa primeira, por definição, ela não é composta. Inclusive, deriva-se que ela não é algo material. Logo, a causa primeira é simples, especialmente não composta por matéria e forma. Veja como vai se encaixando com a ideia de Deus. No entanto, chamá-lo de Deus simplifica demais, de modo que não implique existência, de modo que não tem uma implicação metafísica tão poderosa quanto chamá-lo de ente atualmente infinito. Talvez eu tenha dito algumas vezes ente atualmente infinito em ato, mas entenda apenas ente atualmente infinito. Corolário 3 é sumamente perfeita. Se faltasse alguma perfeição, dependeria de quem tivesse. Portanto, é plenamente perfeita. Essa causa primeira, esse ente atualmente infinito, ele não possui nenhuma coisa para ser atualizada. Sabe? Então, por exemplo, nós sempre podemos aprender mais, estudar mais, ficar mais fortes, desenvolver mais. Essa causa primeira, esse ente atualmente infinito, ele não tem nada para aperfeiçoar. Ele é perfeito. Por quê? Porque, por definição, ele não depende de nada. Ele é o primeiro. Como o primeiro, o que gera poderia depender de algo. Por definição, isso é impossível, porque ele dependeria de algo que não existe. E para que ele dependesse de algo que não existe, ele não poderia ser. Então, até você pode voltar um pouquinho depois e ver novamente o que eu li, que se uma coisa é uma causa primeira e ela pode existir, então ela existe. Por quê? Porque tudo que existe é existência sem ser uma causa primeira, sem ser um ato, um ente atualmente infinito. Tudo que acessa a existência nessa condição, que não é um ente atualmente finito, necessita de algo. Então, por exemplo, para que você exista, você precisou do seu pai e sua mãe. Se uma coisa necessita de algo, essa coisa não é um ente atualmente finito. Neste caso, o ente atualmente finito pressupõe existência. O ente atualmente finito é possível, portanto existe, como eu li para vocês. O que é concebível sem contradição é possível. Aqui, Duns Scotus vai propor, por exemplo, uma reflexão por meio do intelecto. Como assim? Bom, se eu disser para você, é um quadrado de 8 lados. Você vai falar, isso aí não chama quadrado, né? Você vai falar, por exemplo, é um quadrado de 3 lados. Você vai falar, não é quadrado. Você vê que isso gera uma estranheza. Se eu falar, por exemplo, estava quente, mas estava frio. Isso gera uma estranheza no seu intelecto. No entanto, se eu digo ente atualmente infinito, mesmo que você não conheça nenhum, pelo menos na existência comum que nós temos, mesmo que você não conheça nenhum, Duns Scotus vai dizer, isso não gera estranheza no nosso intelecto. Não é como se eu disser, estava fora, mas estava dentro. Não é como se eu disser, é culpado, mas é inocente. Você vê que o nosso intelecto rejeita essa proposição. No entanto, ente atualmente finito não é rejeitado pelo nosso intelecto. Logo, pressupõe que ele é possível. E se ele é possível, ele existe. E aqui nós temos o seguinte, só há um ente infinito. Dois infinitos seriam mutuamente limitantes, né? Dois infinitos, porque imagina, como que poderia existir dois infinitos? Você pode até recorrer ao princípio da identidade de Parmênides. A ideia de, por exemplo, um ente atualmente infinito, um ente extremamente perfeito. Ora, dois desse, para que eles sejam diferentes, um precisa ter algo que o outro não tem. E se um tem algo que o outro não tem, eles não são necessariamente entes atualmente finitos. Sabe? Então, a ideia de dois deuses, ela é um pouco estranha, filosoficamente falando, porque para que tenhamos dois deuses onipresentes, onipotentes e oniscientes diferentes, seria necessário que um tivesse algo que o outro não tem. Então eles não seriam, por exemplo, perfeitos, porque algum nível de perfeição estaria presente em um e não estaria no outro. A ideia de dois deuses ela é um tanto quanto estranha. E aí, para a gente finalizar, suponhamos que você entendeu essa argumentação na forma que eu expliquei, e você me diga o seguinte, tudo bem, mas esse Deus pode muito bem ser uma força que criou o universo e ao criar deu corda e, por exemplo, é uma força que criou, que gerou o movimento, mas não necessariamente possui racionalidade, intencionalidade. Duns Scotus discorda dessa definição. Por quê? Porque uma causa primeira, ela não é determinada por nada.
Porque ela é a primeira. Ela não é determinada por nada além dela mesma. Logo, se uma causa primeira faz algo sem que seja determinada, só há uma coisa que fez com que ela fizesse. Perdoe minha redundância, né? Só uma coisa que fez com que ela agisse. A sua própria vontade. Então, a existência de uma causa primeira criadora pressupõe uma coisa que nós chamamos de vontade. Logo, se tem vontade, é consciente. Inclusive, quero eu pedir desculpa se você é testemunho de Jeová, mas aqui vai um argumento contra você. O Espírito Santo, na Bíblia, o apóstolo Paulo, quando ele está abordando essa questão, ele vai falar o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo. Ora, os testemunhos de Jeová tratam o Espírito Santo como uma força ativa. No entanto, força não possui consciência. Se não possui consciência, por exemplo, gravidade. Gravidade, quando um avião cai, a gravidade ninguém culpa a gravidade, porque ela não possui intencionalidade. Uma força não possui intencionalidade. Quando a Bíblia diz não entristeçam o Espírito Santo, pressupõe que o Espírito Santo possui intencionalidade para a minha e para a sua vida. Logo, se possui uma intencionalidade, não é apenas uma força. Então, neste caso, essa força, esse ente atualmente finito, esse ente atualmente finito não pode ser uma mera força. Por quê? Porque se ele criou algo e algo existe, nós podemos observar na vida, e esse algo que existe foi criado por meio de uma única coisa, que é o quê? A sua própria vontade. Não há nada que determine a causa primeira. Logo, ele faz segundo a sua própria vontade. Vontade pressupõe intencionalidade. Você pode falar, por exemplo, tudo bem, mas eu tenho vontade de comer, mas isso não deriva necessariamente da minha intencionalidade. Mas você não é uma causa primeira. Uma causa primeira, um ente atualmente finito, é uma coisa que determina e não é determinado. Espero que você tenha entendido. Você pode expressar discordâncias aqui abaixo. Eu recomendo que, se você entendeu essa argumentação e você ficou um tanto quanto convencido de que faz sentido, assista o vídeo sobre a ressurreição de Jesus. Com paciência, porque é um vídeo longo, não vou tratar esses temas como se fossem simplistas, não quero atingir a massa que não está disposta a pensar. No entanto, se você se convenceu um pouco ou em algum nível dessa argumentação, assista o vídeo e talvez você esteja disposto ou prestes a ressignificar a sua espiritualidade, a sua visão sobre Deus e sobre o mundo, sobre Jesus, sobre igreja, sobre cristianismo, sobre uma série de coisas. Peço que você não deixe de se inscrever no canal, peço que você deixe seu like e até a próxima.